Olá, você que me dá a honra de se preparar para concurso público, de estudar para o exercício de atividades profissionais, de estudar para o curso de Direito pelo nosso livro de Direito Tributário. Chegamos ao fim do segundo trimestre de 2018 e, conforme prometido inicialmente, vamos agora fazer aquela já famosa, já conhecida e tão elogiada, fico muito feliz por conta disso, né? Atualização jurisprudencial, falando das decisões do STF e do STJ que tiveram alguma repercussão no texto do livro, para que você esteja rigorosamente atualizado para o exercício de suas atividades ou a realização de suas provas, dependendo do seu objetivo, estudando o direito tributário. É importante ressaltar que talvez a mais importante decisão do STF em matéria tributária, a gente não vai comentar aprofundadamente aqui, porque no fim do segundo trimestre ainda não havia uma publicação sequer de um detalhamento do julgamento, como foi realizado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi a consideração por parte do Supremo, por uma maioria de 6-3, né, alguns ministros não participaram do julgamento, de que aquela transformação da natureza jurídica da contribuição sindical, ela é constitucional. Inclusive, quem de alguma outra forma acompanha minhas aulas, né, não vou falar quem acompanha o livro, porque no caso do livro especificamente, quando ele foi redigido, a questão ainda não estava resolvida, né? Eu simplesmente no livro apontei um entendimento que eu achava que era o correto, né? No momento em que a contribuição sindical ela deixou de ser obrigatória, aquela contribuição sindical que é estatuída em lei, conforme previsto no artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, no momento em que ela deixou de ser obrigatória, ela perdeu a sua natureza tributária. A discussão no Supremo Tribunal Federal envolveu diversos aspectos do custeio de sindicatos, de direitos trabalhistas, mas é bom lembrar que havia um ponto tributário que teria que ser resolvido e, no meu entender, a solução era bastante óbvia. Eu até não conseguia, sinceramente, ver fundamento jurídico nos argumentos que muitos estavam utilizando de dizer que não se poderia mudar a natureza jurídica da contribuição sindical por meio de lei ordinária, porque a natureza jurídica do tributo é definida por lei complementar. Olha, na realidade, a lei complementar, e a gente sabe que o CTN faz as vezes da lei complementar de normas gerais em matéria tributária, a lei complementar traz as normas gerais. E a norma geral, que se fala sobre natureza jurídica, é o artigo 4º do CTN, que a gente explica detalhadamente no livro, que diz que a natureza jurídica é definida com base no fato gerador. Isso é uma norma geral que vale para todos os entes federados, para todos os tributos. Inclusive, no livro a gente comenta que o destino da arrecadação, às vezes, tem certa relevância para certos tributos. Mas a norma geral é isso, uma diretriz para todo mundo. Isso não significa que a natureza jurídica de cada uma das ações que venham a ser criadas, de cada contribuição, de cada um dos impostos, tem que ser definida em lei complementar. O que tem que estar em lei complementar é a norma geral. Então, na realidade, todos vocês devem saber, porque leram o meu livro, que só existem 4 tributos cuja criação depende de lei complementar, né? Que são os empréstimos compulsórios, os impostos residuais e as contribuições para a Seguridade que sejam residuais, além do imposto sobre grandes fortunas que nunca foi criado. Todos os outros tributos podem ser criados por lei ordinária. E se podem ser criados por lei ordinária, princípio da simetria, podem ser extintos por lei ordinária, certo? Ou podem deixar aquelas cobranças de serem tributos por meio de lei ordinária. Se é a lei ordinária que cria, a lei ordinária pode até extinguir, quanto mais transformar em algo de outra natureza. Então esse problema aí eu nunca enxerguei como dizer tem que ser lei complementar. Claro que a decisão do Supremo foi muito mais rica, porque abordou outros aspectos que nós não vamos abordar aqui, que não são aspectos tributários. Mas eu prometo a vocês que quando sair a decisão, na próxima atualização jurisprudencial, a atualização jurisprudencial relativa ao terceiro trimestre, ela vai aprofundar isso aqui que eu acabei de citar com os termos do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Porque a decisão, ela é do dia 29 de junho, no finzinho
do segundo trimestre. Então, no momento da gravação aqui, que eu tinha que gravar no fim do segundo trimestre, ainda não há sequer o informativo do Supremo Tribunal Federal com a notícia. Mas pelo menos o teor da decisão, se cair em prova, você já sabe, né, que é constitucional a lei que tornou opcional essa contribuição sindical, ok? Vamos para as decisões que já foram objeto de, pelo menos, publicação da notícia na página do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Não vamos falar aqui, claro, de todas as decisões tributárias, mas das mais importantes, que são aquelas que têm repercussão sobre o que você estuda no livro de Direito Tributário, porque algumas decisões são para tributos bem específicos, né, para uma legislação específica local que a gente não precisa aqui fazer o detalhamento. Então, vou em primeiro lugar uma decisão do Supremo de grande importância, do Supremo, não, desculpem, do próprio Supremo Tribunal Federal, quanto à prescrição, ao prazo prescricional, para que o contribuinte peça restituição do recolhimento indevido. Aqui eu tenho que historiar algo para vocês. É o seguinte, o artigo 168 do Código, a gente comenta isso bem direitinho lá no livro, tá? Na parte referente a pagamento, no finzinho do tópico referente a pagamento, a gente fala do pagamento indevido e do pedido de restituição, ou da repetição de indébito, né? Repetir o indébito é pegar de volta o que não era débito em débito, né? Então, pedir a restituição. Então, o contribuinte tem 5 anos e o Código Tributário Nacional traz no artigo 168, inciso 1, a principal das regras, que diz que é 5 anos da extinção do crédito tributário. Muito bem. O que é que acontece? Essa regra já gerou muitas discussões, falando, olha, quando acontecer a extinção, se é no lançamento por homologação, se é na data do pagamento indevido, ou se é quando há homologação. Essa regra está lá explicada no livro, já foi detalhada, né, dizendo que o Supremo entende que é da data do pagamento e acabou. Só que, no inciso 2 desse artigo 168, se fala do prazo para pedir restituição quando o cara que quer pedir a restituição, ele pagou o tributo indevidamente em virtude de uma decisão que o mandou pagar. Ele pagou não porque veio a cobrança, ele simplesmente pagou. Ele estava litigando, seja judicial, seja administrativamente, mandaram ele pagar, ele pagou. Só que depois, aquela decisão que mandou pagar, ela foi mudada. O CTN fala que ela ter sido reformada, rescindida, revogada. Até citar revogada é um absurdo, porque a gente já explicou no livro que quando o CTN foi editado não havia clareza da diferença entre anular e revogar. Não poderia ser revogar porque não é questão de conveniência e oportunidade. Tributo é prestação pecuniária cobrada mediante atividade vinculada. Se é vinculado, não tem discricionariedade. Mas vamos lá. Vamos simplificar dizendo, se o cara tinha uma decisão determinando que ele pagasse e depois ele conseguiu mudar essa decisão, obviamente ele vai ter o direito a pedir restituição. Só que nesse caso, você não pode aplicar a regra geral de que os 5 anos serão contados da data do pagamento. Porque o que poderia acontecer? O cara fez o pagamento, recorreu, ficou discutindo durante, sei lá, 5, 6 anos, até porque não é nem ficar discutindo, às vezes o processo demora para ser julgado. Muitos falam da natural demora do processo, eu não acho nada natural demorar 5 anos, 6 anos. Mas suponho que demoraram 6 anos para julgar e quando julgaram disseram, olha, o pagamento era indevido. Aí o cara vai pedir restituição, se você for usar a regra geral de 5 anos da data do pagamento, aí o cara não vai poder pedir restituição. Já vai haver prescrição, porque já se passaram mais do que 5 anos da data do pagamento, certo? Claro que essa regra, que eu cito do inciso 2, eu exemplifico aqui, mas ela é de muito pouca aplicação prática. Porque se o contribuinte acha que não deve, tem uma decisão mandando ele pagar e ele ainda vai recorrer, ele poderia simplesmente depositar aquele montante para suspender a possibilidade de cobrança e discutir. Para depois, se ele ganhar, pegar o dinheiro de volta, né? Não iria pagar, não precisaria fazer isso, certo? Em alguns casos até se considera que se ele pagou, ele até desistiu de eventuais recursos. Mas suponha a situação que eu narrei, que ela tenha se verificado na prática. Pagou, discutiu, conseguiu inverter a decisão, então os 5 anos para pedir restituição são contados da data da nova decisão. Da decisão definitiva que disser que o pagamento foi indevido, que o tributo não era devido. Até aí não há nenhuma novidade. Mas eu expliquei as duas regras por conta de um problema, uma discussão que surgiu no Superior Tribunal de Justiça
não foi no STF, mas vocês vão entender porque foi bater no STF, né? No Superior Tribunal de Justiça, sobre os casos em que o cara pagou, certo? Mas houve uma ação judicial, só que essa ação judicial não era uma ação judicial do contribuinte que pagou. Não era o contribuinte que pagou que estava discutindo se o que ele pagou era devido ou indevido. Era uma ação de controle de constitucionalidade. O principal caso, o controle abstrato, né? Lá em direito constitucional você aprende que o controle abstrato é aquele controle em tese. O Procurador-Geral da República, por exemplo, ajuiza uma ação dizendo que determinado tributo é inconstitucional. Ele não está, o Procurador-Geral da República, ele não pagou aquele tributo, ele não está pedindo restituição para ele. Ele quer que aquela regra que ele entende inconstitucional seja extirpada do ordenamento jurídico. A decisão com eficácia erga omnes para todo mundo pode pagar. Aí suponham, um tributo que vem sendo cobrado há 10 anos, numa ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República, venha a ser considerado inconstitucional. Qual seria o prazo, dado que a decisão tem efeito erga omnes, é para todo mundo, qual seria o prazo para quem pagou aquele tributo pedir restituição? 5 anos. Mas 5 anos contados de onde? Da data do pagamento. Se for da data do pagamento, quem pagou há 10, a 9, a 8 anos não pode mais pedir restituição. Ou vai se aplicar o inciso 2 que eu acabei de citar, da data da decisão nova, ou seja, da data em que transitar em julgado a decisão do STF em controle abstrato, uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, dizendo que o tributo é inconstitucional. Então vejam, o inciso 2 ele fala muito claramente dos casos em que o contribuinte ele pagou porque tinha uma decisão e depois conseguiu inverter aquela decisão. O caso que eu estou citando não é um caso que o contribuinte conseguiu reverter uma decisão. É um caso que ele pagou, mas houve uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade que diz que o tributo era inconstitucional. Então, pela lógica, seria 5 anos da data em que transitar em julgado a decisão do Supremo. E ainda há um segundo caso, semelhante a esse. Se você já estudou controle de constitucionalidade, você deve lembrar que mesmo quando o Supremo decide um caso concreto, suponha que, por exemplo, o contribuinte Bruno ajuizou uma ação dizendo que aquele tributo era inconstitucional e o Supremo, no caso concreto de Bruno, disse que o tributo era inconstitucional. Sem dúvida alguma, Bruno vai ter 5 anos para pedir restituição. A decisão tem efeito só inter partes, não é erga omnes. Mas a Constituição Federal prevê lá no artigo 52, inciso 10, que o Supremo comunica essa decisão ao Senado. Isso foi muito aplicado durante um bom tempo, com muita intensidade, né? O Supremo comunica a decisão ao Senado. E o Senado poderia fazer, às vezes, de legislador negativo, dizendo o seguinte, olha, a decisão do Supremo foi só para Bruno, eficácia inter partes, só vale para Bruno. Só que o Senado, ele, vendo que a Suprema Corte considerou que aquele tributo é inconstitucional, ele editaria uma resolução e suspenderia a aplicação da norma para todo mundo. É meio que transformar uma decisão inter partes em erga omnes. Aí, nesse caso, publicada a resolução do Senado, quem vinha pagando aquele tributo indevidamente, sem ser o caso de Bruno, quem vinha pagando, pagou há mais de 10 anos, teria 5 anos para pedir restituição a partir da publicação da resolução do Senado. Bem, o que o STJ decidiu inicialmente foi aplicar o inciso 2. Porque a dúvida era, aplica o inciso 2, que fala mais do caso em que o contribuinte, no caso concreto, consegue inverter uma decisão, não fala exatamente disso, ou aplica o inciso 1, que é da data do pagamento. Vejam que as decisões têm efeitos muito diferentes. Se você disser o Supremo declarou inconstitucional, mas o prazo para pedir restituição continua sendo a data do pagamento, se ele declarar inconstitucional em 2018, você conta 5 anos para trás, dali do 2013 para trás, está tudo prescrito, porque é da data do pagamento. Mas se você disser que é da data da decisão do Supremo, quando o Supremo decidiu em 2018, podem pedir restituição de todo o período passado. Aí o que é que o STJ disse? Aplica-se a regra do inciso 2. Quando declarado pelo Supremo em controle concentrado, uma ação de inconstitucionalidade, por exemplo, que o tributo é inconstitucional, 5 anos do trânsito em julgado da decisão para se pedir restituição. Já quando declarado pelo Supremo em controle difuso, caso concreto, se o Senado vier a suspender, da data da publicação da resolução do Senado, 5 anos para pedir restituição. Ótimo! Tudo faz muito sentido. Só que aí o STJ passou a ver o que ele tinha decidido, a repercussão que tinha. Vejam, não há prazo para que se ajuize uma ação direta de inconstitucionalidade. O legitimado, eu citei como exemplo o Procurador-Geral da República, mas existem vários outros, né? O Procurador-Geral da República pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade para uma lei que foi editada, por exemplo,
em 1989, um ano depois da Constituição ter sido editada, há muito tempo, né? Há quase 30 anos. Imagine que um tributo que foi criado lá há 30 anos, se agora o Supremo declara inconstitucional, se você aplicar essa regra, o cara pode pedir restituição de todo o período pretérito. Da mesma forma, também não há prazo para o Senado publicar uma resolução suspendendo a norma que o Supremo declarou inconstitucional. Então, se você disser que vai ser da publicação da resolução do Senado, também pode abrir período para trás, cobrando praticamente, exigindo a devolução de praticamente tudo. Uma insegurança muito grande para o Estado, já aplicou aqueles recursos, podem ser recursos valiosos e o Estado ficar numa situação difícil de pagar todo esse tempo pretérito. Aí o Superior Tribunal de Justiça, reanalisando a matéria a posteriori, disse: olha, o que importa é a data do pagamento. O julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade ou a publicação da resolução do Senado, isso vai gerar efeito para todo mundo, mas não muda a regra de prescrição. Todo mundo agora pode pedir restituição com base naquela decisão, mas só vai poder pedir dos últimos 5 anos. Certo? Se você vinha pagando desde 1989, se você não brigou na justiça, você perdeu o prazo para brigar. Se o Supremo declarou inconstitucional em 2018, agora você peça os últimos 5 anos. Então foi isso, vejam que houve uma mudança na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E uma mudança muito negativa para os contribuintes. Muito negativa. Essa matéria é uma matéria sobre prescrição e decadência, mais especificamente sobre prescrição. Não tem diretamente repercussão constitucional. A matéria é para ser resolvida no STJ. Inclusive o voto do ministro Gilmar Mendes foi nesse sentido. Não tem nada a ver com o Supremo. Só que o Supremo trabalhou em cima da questão da segurança jurídica. O Supremo não disse, cuidado que eu já vi gente afirmando por aí que ele disse, o Supremo não disse simplesmente que, olha, tem que ser sempre, pelo um trecho da decisão do informativo fica parecendo que ele disse isso, mas o Supremo não disse, tem que ser sempre da data da publicação da decisão, da publicação da resolução ou do trânsito em julgado. O Supremo não discutiu isso aí. O Supremo discutiu essa mudança de jurisprudência sem uma regra de transição, fazendo retroagir essa nova jurisprudência, prejudicando gente que já havia ajuizado até a ação. Porque imagine o seguinte, havia a decisão do STJ dizendo que são 5 anos após, vamos pegar o caso da ADIM, né? Do trânsito em julgado da decisão do Supremo em ADIM. Aí você ajuiza uma ação com base no que foi dito, ou pede restituição com base no que foi dito pelo Supremo, que aquilo é inconstitucional, e com base na jurisprudência do STJ, que seria 5 anos da decisão. Aí você ajuiza a ação ou pede administrativamente restituição relativa a 10 anos que você vem pagando o tributo. Aí de repente, não mais que de repente, vem o STJ e diz não. Agora o nosso entendimento é que são 5 anos da data do pagamento. Aí o cara que ajuizou a ação dentro do prazo, de acordo com a jurisprudência que estava predominante, agora simplesmente o cara já está fora do prazo. Quando eu ajuizei a ação, de acordo com a jurisprudência dominante, eu ajuizei no prazo. Aí vem a jurisprudência nova e diz, você estava fora do prazo. Coitado do contribuinte, contratou advogado, juntou um conjunto de documentos, gastou com aquilo ali, com a contratação do advogado, e depois disseram, pô, eu ajuizei a ação, doutor advogado, o senhor não disse que eu estava no prazo? Estava no prazo quando ajuizou. De repente ficou fora do prazo por conta de uma decisão nova do STJ. Aí o que é que o Supremo disse? Dessa forma não pode mudar. Vejam só, a frase que apareceu no informativo pode levar a um entendimento equivocado, que o Supremo disse, tem que ser sempre da data do julgamento da ação direta ou da publicação da resolução do Senado, certo? Porque a frase diz, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o transcurso do prazo prescricional ocorre a partir do recolhimento indevido, independentemente do STF ou do Senado Federal. STF no julgamento de uma ação direta ou o Senado Federal no caso da publicação da resolução. Então, independentemente de decisões que tenham eficácia erga omnes. Aí, essa foi a decisão, como eu citei, a decisão que mudou a jurisprudência. Eu não estou colocando nem a primeira aqui para a história não ficar tão longa. Já expliquei aqui para vocês, acho que todo mundo entendeu. Essa foi a segunda decisão, a que mudou. Só olha, a partir de agora
é do pagamento. Não importa que foi ajuizada uma ação de direito de constitucionalidade ou publicada uma resolução do Senado. Isso não reabre o prazo. Só que aí, falando já do Supremo, aqui é a decisão do STJ, tá? O STJ decidiu assim. Aí o Supremo diz, ó, para o colegiado, no entanto, a aplicação imediata de novo entendimento do STJ aos processos em curso representa a retroação da regra de contagem do prazo prescricional às pretensões já ajuizadas. Como eu falei para vocês, o cara ajuizou uma ação. Na época, o STJ dizia que seria 5 anos da data da decisão do STF, por exemplo, em ADIM, do trânsito em julgado. Aí vem uma decisão nova e retroage, atingindo quem até já ajuizou a ação. Aí o Supremo diz que isso agride a segurança jurídica e aos postulados da lealdade, boa-fé e da confiança legítima sobre os quais se assenta o próprio Estado Democrático de Direito. O sujeito tem confiança legítima nas manifestações estatais. O pessoal fala muito de confiança legítima se referindo à administração pública, mas também com relação ao judiciário. O judiciário está dizendo, meu filho, o prazo é de 5 anos da data da decisão do Supremo, quando ela transitar em julgado, ou da publicação da resolução do Senado. Aí o cara se move em torno disso, contrata advogado, depois o próprio tribunal que tinha dito isso diz, não, na realidade é de 5 anos da data do pagamento. Então você já ajuizou a ação fora do prazo. Então o Supremo ele não discutiu se o correto seria a decisão A, a decisão B. O Supremo disse, até porque essa questão sobre interpretar essa norma é matéria de lei, é o STJ que resolve. O Supremo simplesmente disse que havia agressão à segurança jurídica, à boa-fé, o cara ajuizou a ação de boa-fé, depositava legítima confiança no Estado. Segurança jurídica por quê? Porque o cara tem que saber quais são as normas aplicáveis à sua conduta no momento em que ele pratica. Então o cara segue aquela jurisprudência e de repente é atingido por uma jurisprudência posterior. Então o Supremo disse que isso agrediria esses princípios. Aí, com base nesse entendimento, restabeleceu o acórdão de segundo grau, que diante da ausência de prescrição, reconheceram o direito à restituição. Claro que o que o STF julgou aqui foi um caso concreto. Aí, nesse caso concreto, um acórdão de segunda instância, né? Não aprofundei no caso concreto que estava sendo julgado, se era um tributo estadual para a segunda instância ser estadual municipal para ser lá num PJ local, ou se era federal, foi num TRF, mas o Tribunal de Segundo Grau disse, não houve prescrição, pensando como o STJ pensava. Aí a Fazenda recorre, chega no STJ, o STJ diz, agora a jurisprudência é nova, você já perdeu o prazo, o STF não, restabeleceu o de segundo grau. Quando você ajuizou a ação tinha prazo, então você tem prazo, ok? Então, nessa linha, o Supremo concluiu dizendo a modificação da jurisprudência em matéria de prescrição não pode retroagir para considerar prescrita a pretensão que não estava prescrita à época do ajuizamento da ação em respeito ao posicionamento anteriormente consolidado. Aí vem a frase muito importante. Toda inflexão jurisprudencial que importe restrição a direito dos cidadãos, mudou a jurisprudência e restringiu um direito, como nesse caso o cara perdeu o prazo, né, deve observar certa regra de transição para a produção de seus efeitos, levando em consideração os comportamentos então tidos como legítimos. Quando o cara ajuizou a ação, estava no prazo, o comportamento era aquele. Porquanto praticados em conformidade com a orientação prevalente. À época que o cara ajuizou, a orientação prevalente era que o prazo era contado da decisão nova, da decisão do Supremo, da resolução, certo? Em homenagem aos valores e princípios constitucionais. Então, essa mudança jurisprudencial, ela pode ser aplicada, mas com a regra de transição. Ok? Muito bem. Uma segunda decisão é com relação à imunidade tributária. A imunidade tributária recíproca, a imunidade tributária cultural. Aquela dos livros, jornais e periódicos. Certamente você já está atualizado, já consta do livro, já é a decisão do Supremo falando que a imunidade tributária cultural, ela se aplica aos livros em meio eletrônico, se aplica a componentes eletrônicos que são parte integrante dos livros que ensinam essa matéria, aquela história do acessório seguindo o principal, tudo ok. Só que aqui, a questão que foi julgada, ela é uma reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma jurisprudência antiga. Porque quando o pessoal vê essa história, vale para livro eletrônico, vale para o e-reader, né, para o leitor de livro eletrônico, como o Kindle, então o pessoal falou, então o Supremo abriu a porteira, tudo agora que tem a ver com livro é imune. Só que não foi assim. O Supremo continua usando, e aqui é uma decisão de turma, mas o raciocínio é ainda das decisões antigas do plenário do Supremo, continua usando o entendimento de que o que é imune é o que é assimilável ou semelhante ao livro, ou que se assemelha ou se assimila, que se impregna no papel. A tinta é imune, filmes e papéis fotográficos são imunes. O caso do e-reader é um livro eletrônico, até o que chamam papel eletrônico, né? Até porque não emite luz,
né, esses leitores, exclusivamente leitores de livro, conforme nós já comentamos em outro momento. Agora, o que não pode ser assimilado a papel como maquinário destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, as impressoras, a máquina de cortar o papel, isso tudo aí não se enquadra no conceito de livro nem de papel destinado à sua impressão. Ok? Então o Supremo não chegou a esse ponto de dizer que todo o ciclo de produção acaba sendo imunizado. O Supremo restringiu. Então vejam o que foi dito. A imunidade tributária prevista no artigo 156D, que é dos livros, jornais e periódicos, não abarca o maquinário utilizado no processo de produção de livros, jornais e periódicos. Certo? É interessante perceber que o Supremo chegou a dizer que esse maquinário não é imune porque não guarda relação direta com a finalidade constitucional do referido artigo da Constituição. Qual a finalidade? A gente comenta bastante que essa finalidade é desonerar a manifestação do pensamento, né, para que seja difundida cultura, produção cultural, científica e artística, certo? Então, o objetivo é esse. Então, a extensão da imunidade a qualquer material assimilável a papel, certo? Falou da tinta, não foi citado aqui, mas tem até súmula do Supremo que a gente cita no livro, que fala em filmes e papéis fotográficos. Então, tudo isso tem imunidade. Tudo isso tem imunidade. Agora, quanto ao maquinário, não dá para assimilar de maneira alguma ao livro, né, nem ao jornal, periódico e nem ao papel. Então, o parque gráfico, equipamentos de parque gráfico não são imunes, ok? Então, decisão que reafirma uma jurisprudência antiga, mas eu precisei citar, apesar de não mudar exatamente a decisão que tem no livro, eu preciso citar para que vocês vejam que mesmo posteriormente, a decisão que liberou, né, diz que a imunidade abrange livro eletrônico, que a imunidade vai abranger o e-reader, que sequer é papel, mas é assemelhado a papel, mesmo após isso, a ideia de que o maquinário não tem imunidade continua sendo prevalente. É uma decisão de turma, pode ser que mais à frente o plenário seja de maneira diferente, é verdade, certo? Mas, por enquanto, a gente pode dizer que a opinião do Supremo é essa, porque tem uma decisão de turma, e as decisões antigas do plenário são no mesmo sentido, ok? Muito bem. Uma outra decisão de grande importância do Supremo Tribunal Federal envolveu o famoso princípio da não vinculação ou não afetação da receita de impostos. Aqui a decisão tem importância grande porque ela vai um pouco além do que a literalidade do dispositivo constitucional prevê. O artigo 167, inciso 4 da Constituição, diz que é vedado vincular a receita de impostos a qualquer órgão, fundo ou despesa, e traz várias exceções. Eu até sempre brinco dizendo que essa regra tem tantas exceções no próprio inciso que a prevê, do 67, inciso 4, que muitos já acham que ela já está até para deixar de ser regra. Mas a regra que a gente admite ainda é inconstitucional uma lei que preveja a vinculação da receita de impostos a qualquer órgão, fundo ou despesa. Veja que o princípio foi colocado só para impostos, certo? A vinculação das receitas de outras espécies tributárias, como a gente explica no livro, vai seguir regras diferentes. Inclusive, por exemplo, contribuições para a Seguridade Social, as contribuições especiais em geral, empréstimos compulsórios, são tributos que têm a receita já vinculada pela Constituição a uma certa despesa. Ok? Agora, atenção ao seguinte. É óbvio que se for editada uma lei dizendo que 20% da arrecadação do IPTU municipal tem que ser usada com a conservação das ruas da cidade, essa lei é inconstitucional, porque vinculou a receita de um imposto a determinada despesa, indiscutivelmente. Só que o caso julgado pelo Supremo era um pouco diferente. Não era um caso em que um ente federado editou uma lei vinculando a receita de um imposto que lhe pertence a determinada despesa. O caso foi relativo ao Estado do Rio de Janeiro, que, por lei, vinculou um percentual do que ele, Rio, recebe a título de fundo de participação do Estado, ou seja, de repasse para o próprio Estado, a certa despesa.
Então vejam, para o Rio de Janeiro, aquilo não é exatamente a receita de um imposto, é a receita do Fundo de Participação do Estado. Inclusive, a própria transferência da receita de fundo de participação é exceção ao princípio que proíbe a vinculação da receita de imposto a qualquer órgão, fundo ou despesa. Porque, na realidade, quando a União Federal recebe a arrecadação de imposto de renda mais IPI, ela tem que destinar 49% dessa arrecadação a fundo de participação de estados, municípios e aos fundos para o setor produtivo da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos percentuais que estão previstos na Constituição, que a gente estudou bem direitinho no livro, certo? Então, isso é uma vinculação de uma parcela da receita de imposto de renda mais IPI a certo fundo, ou a certos fundos. Isso é permitido porque é uma das exceções previstas na Constituição. Aí o Estado recebe aquilo, recebe a título de repasse, não recebe a título de arrecadação de impostos. Só que o Supremo aplicou para isso daí, viu que a origem era a receita de um imposto, certo? Inclusive falou uma frase perigosa, né? Pelo menos no informativo, que a gente não tem ainda a decisão publicada no acórdão certinho, se colocou que são inconstitucionais as normas que estabelecem vinculação de parcela das receitas tributárias a órgãos, fundos ou despesa, por desrespeitar a vedação contida no artigo 67, inciso 4 da Constituição Federal. Essa redação aqui foi tirada diretamente do informativo. Tá? Mas ela está mal redigida, porque o que é proibido, o que é inconstitucional, não é vinculação de parcela das receitas tributárias, é das receitas de impostos. Receita tributária envolveria todos os tributos, tá? Mas a frase foi essa, né? Quem se prepara para a prova de concurso público, se colocar exatamente dessa forma aqui, né, até que seja publicado o acordo, a gente tem que dizer que é correto, vai colocar segundo o Supremo Tribunal Federal, por mais que a Constituição não diga isso expressamente, o Supremo já diz essa frase. E a gente sabe que os examinadores adoram copiar e colar na prova frases que foram colocadas nos informativos do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, dependendo do caso, né? Vejam qual era a regra que o Supremo declarou inconstitucional. Era uma regra da Constituição do Estado do Rio, artigo 226, que cria o Fundo de Desenvolvimento Econômico, voltado para o apoio e estímulo de projetos e investimentos industriais prioritários do Estado. O artigo diz só isso, cria-se. Agora, o parágrafo primeiro foi o que o Supremo declarou inconstitucional. E isso foi considerado inconstitucional. Colocou-se ao Fundo de Desenvolvimento Econômico serão destinados recursos de, no mínimo, 10% do total anualmente transferido para o Estado proveniente do Fundo de Participação dos Estados, previsto no artigo 159, inciso 1, letra A da Constituição da República. Né? Lá se prevê que 21, vou colocar aqui, a letra ficou ruim, né? 21,5% da arrecadação de imposto de renda mais IPI vai ser entregue aos Estados. Os critérios estabelecidos em lei complementar, mas isso aqui, Fundo de Participação dos Estados. Então, do que o Estado do Rio recebe de Fundo de Participação do Estado, certo? 10% seria transferido, ok, para o Fundo de Desenvolvimento Econômico. E desses 10%, 20%, ou seja, 2% do total, se destinará a projetos de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, vinculou a receita do FPE. Não foi uma receita de um imposto do Estado do Rio, mas o Supremo entendeu que a regra também seria aplicável nesse caso, ok? Então, decisão muito importante para que a gente veja o alcance que o Supremo tem dado ao princípio da não afetação ou não vinculação. Vamos agora passar a comentar decisões do STJ, na realidade, duas súmulas novas muito importantes editadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, a partir de agora, vamos falar do nosso Tribunal Maior em matéria de lei federal. A primeira dessas novíssimas e importantíssimas súmulas do STJ é a de número 612, que diz que o certificado de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Bem, eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre esse certificado. Só quero que vocês lembrem que o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que cabe à lei complementar disciplinar os requisitos para gozo de imunidade tributária. Inclusive, da imunidade tributária para contribuições da Seguridade Social, essa imunidade que é conferida às instituições de assistência social sem fins lucrativos.
conforme previsto no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, que fala são isentas, e a gente tem que entender que são imunes, porque está na Constituição Federal, né, de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendem os requisitos estabelecidos em lei. Bem, essa certidão, né, esse certificado, melhor dizendo, de entidade beneficente de assistência social, não tem que ter entidade beneficente, então tem o certificado. Esse certificado tem sido entendido como indispensável para que você goze da imunidade. A administração queria dizer que somente a partir da emissão do certificado é que haveria imunidade. Só que o STJ entende que esse certificado possui natureza declaratória. Ele declara que você cumpre os requisitos. Então, se ele apenas declara que você já cumpria os requisitos desde determinada data, não é a partir da emissão do certificado que a entidade vai ser considerada imune. Ora, se o cara cumpriu os requisitos e o próprio emissor do certificado entendeu que já cumpria desde determinada data, então ele já era imune desde lá de trás. Não é a formalidade da emissão do certificado que considera, que lhe torna imune. É o cumprimento dos requisitos para ser imune. Eu cumpro os requisitos para ser imune e você reconheceu um ano depois de eu ter comprovado os requisitos, então eu era imune já desde aquela data. Não é algo constitutivo que constitui a imunidade, que muda algo no mundo. A imune a partir de agora não constitui a imunidade, apenas declarou que ela já existia. É como a sentença do juiz na ação de investigação de paternidade, né? Não torna Zé Júnior filho de Zé. Diz que desde que nasceu era filho de Zé. Então, quando se reconhece que a instituição cumpriu os requisitos, se reconhece que ela já era imune, certo? Então, aqui é bom entender que a súmula foi redigida de uma forma também que pode levar a interpretações equivocadas. Porque, vejam, se diz que possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos, então tem um efeito retroativo, que vocês vão ver que as decisões do STJ falam em ex tunc. Retroagindo a que data? A data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar. Fica parecendo que é somente a data em que o sujeito comprovou os requisitos. Então, se ele comprovou hoje, ele é imune a partir de hoje. Mas se você for ver os precedentes, os julgados que levaram à edição da súmula, não é a data em que ele comprovou formalmente. É a data a partir da qual, certo, os requisitos passaram a ser cumpridos. Então, por exemplo, se hoje, suponho aqui, junho de 2018, eu comprovo que desde o início do ano, de janeiro de 2018, eu já cumpri os requisitos, então está comprovado que desde aquela data eu era imune. A questão é que a formalidade não deve passar por cima da realidade material. Materialmente, se está comprovado que desde janeiro eu cumpri os requisitos, eu sou imune, tá? Então aqui coloca, desde o momento em que demonstrado o cumprimento, se você demonstrou que já estava cumprindo desde determinada data, vai ser a partir da data em que você estava cumprindo. A súmula não deixa isso claro, fica parecendo que é da data que você demonstrou, e não da data em que os requisitos estavam sendo cumpridos. Mas se você vai para os precedentes, tem vários. Mas aqui eu separei um. Se você for lá no site do STJ, na parte de súmulas, tem súmulas anotadas, aí tem os precedentes que geraram a edição da súmula. São todos praticamente idênticos quanto a essa súmula. Aí eu separei um aqui, que diz aqui, olha, o STJ consolidou seu entendimento no sentido que o certificado que reconhece a entidade como filantrópica de utilidade pública tem efeitos ex tunc, retroativos. Por se tratar, tem muita coisa aqui emendada, mas dá para ler exatamente o que é, né? De ato declaratório. Declaratório como está no teor da súmula. Consoante a orientação consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso tal. Aí veja o item 2 aqui. A imunidade concedida às entidades reconhecidas como filantrópicas retroage à data em que preencheu os pressupostos legais para sua concessão. Se preencheu em janeiro de 18 e comprovou isso, né? Estava juntando documentos, ele comprovou, todos os documentos comprovam que desde janeiro de 2018 eu preenchi os requisitos, então vai ser a imunidade reconhecida a partir de janeiro de 2018, certo? Então não é da data em que eu apresento os documentos e comprovo, nem pior ainda, não é da data da emissão do certificado, que a administração quer se atribuir um poder que ela não tem.
Dizer, só quando eu emito o certificado é que você é imune. Meu amigo, eu tenho requisitos na lei complementar para gozar da imunidade. Se eu comprovo que desde janeiro eu estava preenchendo esses requisitos, eu tenho imunidade desde essa data, ok? Então, muito importante. Agora, apesar de a gente falar que é da data em que preencheu os pressupostos legais, quem faz prova de concurso público, né? Se você está estudando para exercer uma atividade, por exemplo, na área de advocacia, certo? Você precisa conhecer muito bem os precedentes para que você, defendendo uma instituição como essa, você mostre para o judiciário, mostre para o juiz que vai julgar o processo, que o entendimento do STJ, apesar de a súmula dizer que é da data em que comprovado os requisitos, não é na data que formalmente você comprovou. O que importa é a data que você comprovou que preenchia. A data você comprovou que já preencheu os requisitos desde determinada data, mesmo tendo entregue os documentos depois, a imunidade vai ser retroativa àquela data. Só que em prova de concurso público, se o seu objetivo é prova de concurso público, é óbvio que as questões objetivas tenderão a ser redigidas com um Ctrl+C na súmula, um Ctrl+V na prova. Então a redação mais provável para a prova é dizer que é da data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos, certo? Apesar da interpretação ser um pouquinho diferente do que a literalidade tende a apontar. Muito bem, a segunda súmula importantíssima do STJ, que foi editada nesse trimestre, certo? Foi a súmula número 614. E essa súmula 614 diz que o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxa referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito destes tributos. A questão crucial aqui é que o contribuinte do IPTU, ele é considerado, né, pela lei, ele é definido, melhor dizendo, como o titular da posse, propriedade ou domínio útil do imóvel. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que essa posse é a posse com ânimos domini, né? Ânimo de dono. Aquela que pode levar até a usucapião. Não é a posse meramente contratual. É bom lembrar, eu gosto sempre de exemplificar com o cara que firma um compromisso irretratável de compra e venda com uma construtora, dizendo que vai comprar um imóvel em tantas prestações, e sai dizendo, eu comprei um apartamento. Estou pagando, mas eu comprei. Ele entra no apartamento, se ele quiser, ele derruba tudo ali, todos os quartos, transformando num loft, o apartamento é dele, o cara chega lá reformando, e nem a construtora vai reclamar disso, porque o cara comprou o apartamento. Comprou, apesar de não ser proprietário ainda, porque no contrato de compra e venda, né, só quando você registra o título aquisitivo lá no registro de imóveis, é que você se torna proprietário. Então o cara, nesse caso, tem ânimos domini. E já foi decidido que o município pode colocar na sua lei que o contribuinte vai ser ele, o promitente comprador. O município também pode decidir que o contribuinte vai ser o proprietário, que ainda é a construtora, bem a decisão do município, dentre as alternativas dadas pelo Código Tributário Nacional. Agora, o que não pode acontecer é dizer que o contribuinte é o cara que tem a posse sem ânimo de dono, posse meramente desdobrada. Se você alugou um apartamento, você não é maluco de, sem a concordância do proprietário, reformar o apartamento todo. Você sabe que não pode fazer isso, você não tem ânimo de dono. Você sabe que ao final do contrato de locação, ou você vai fazer uma renovação, ou você vai devolver o apartamento. Você sabe que não vai se tornar proprietário como decorrência natural do contrato. Então, locatário não tem ânimo de dono. E locatário não pode ser colocado como contribuinte. Porque só quem pode ser contribuinte é titular da posse, propriedade e domínio útil. Ocorre que é corriqueiro, é padrão no Brasil, que no contrato de locação, o locador coloque lá, o locador e locatário, né, o proprietário e o inquilino, ajustem com a liberdade que lhe dá o direito privado, ajustem que é o locatário que vai fazer o pagamento do IPTU. Então acaba sendo um ônus dele, certo? É claro que o Código Tributário Nacional, lá no artigo 123, vai deixar claro que essas convenções entre particulares, como é o caso do contrato, não tem o condão, não tem o efeito de mudar a definição legal do sujeito passível. É um dispositivo que até pode ser até excetuado, né? Porque lá se diz salvo disposição de lei em contrário. Mas não havendo lei em sentido contrário, o contrato que diz que o locatário vai ter que pagar não muda. O sujeito passivo do IPTU não passa a ser o locatário.
Simples assim. Então, se não é o locatário, ele não faz parte da relação jurídico-tributária. Ah, ele vai ter que pagar? Claro, o contrato não é inválido. Se o cara não pagar, o fisco não pode cobrar do locatário com base no contrato. O contrato não pode ser oposto à Fazenda Pública. Ah, eu sou proprietário, cobro do locatário. Não, a Fazenda Pública vai cobrar do contribuinte. Claro que o contrato não vai revogar a lei do município que diz que o contribuinte é o proprietário, certo? Então vai cobrar do proprietário. Aí o proprietário paga e vai para a justiça contra o locatário. E a relação aí não é uma relação tributária, é uma relação contratual. Você descumpriu o contrato que lhe obrigava a fazer o pagamento. Mas isso, repito, a exaustão para o ponto de vista tributário é o mais importante. Isso não muda o sujeito passivo. Isso não transforma o locatário em partícipe da relação jurídico-tributária que se instaura entre o município e o proprietário. Então, se ele não faz parte da relação jurídico-tributária, não é nem contribuinte, nem responsável. Porque, o cara não se torna responsável, não. Isso é uma questão contratual. Responsável, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, inciso 2 do CTN, é aquele que, sem ter relação pessoal e direta com o fato gerador, tem a obrigação decorrente da lei, e não a obrigação decorrente do contrato. Então, ele não é contribuinte, não é responsável, e, portanto, não tem legitimidade para discutir porcaria nenhuma. Discutir se a alíquota está alta, a base de cálculo está alta, se o pagamento foi feito a maior, ele pedir restituição. Mas fui eu que paguei. Coitadinho, pagou por conta do contrato. Você não tem legitimidade para pedir restituição. Então a decisão do STJ, pegando aqui a decisão que é um dos precedentes que orientaram a elaboração da súmula, foi no seguinte sentido. São várias também. Se for pegar nessa súmula, na parte de súmulas anotadas do STJ, você vai ver todas as decisões no mesmo sentido. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o locatário, por não ostentar a condição de contribuinte ou de responsável, não é nem contribuinte, nem responsável, não tem legitimidade ativa para postular a declaração de inexistência em relação jurídico-tributária, dizer que aquele tributo não é devido, que não aconteceu fato gerador. Ele não tem legitimidade. Bem como a repetição de indébito, buscar restituição do IPTU. Além disso, como diz a própria súmula, também há essas taxas que têm relação com a propriedade do imóvel. Taxa de conservação e limpeza pública, que quem paga é o proprietário do imóvel. Taxa de iluminação pública, né, foi citada aqui com grande infelicidade o nome taxa de iluminação pública. A gente sabe que taxa de iluminação pública hoje é inconstitucional. Claro que aqui a gente tem que entender como contribuição de iluminação pública, né? Mas o precedente é esse, mas o mais importante, obviamente, é a súmula. É ela que vai ser cobrada em concursos públicos, é ela cujo conteúdo você tem que entender bem. Quer dizer que o locatário não possui legitimidade ativa, não pode ajuizar uma ação, por exemplo, para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU. Veja que a súmula é mais ampla, não fala só declarar a inexistência em relação jurídico-tributária, discutir a relação jurídico-tributária. Não só dizer que ela é inexistente, mas também discutir se a alíquota é aquela, a base de cálculo é aquela. O locatário não tem essa legitimidade. Também não tem legitimidade para discutir taxa referente ao imóvel alugado, nem para repetir o indébito, buscar a restituição desses tributos, certo? Então, decisão muito importante que segue uma lógica. É muito importante para você que estuda direito tributário não apenas entender aquela decisão ou aquela súmula para aquele caso que foi licitado, para qualquer outro caso que você queira analisar. Poderíamos falar de um cara que tem a locação de um veículo também, né, por um período longo de tempo, e colocar lá que ele vai pagar. É o mesmo raciocínio, né? Você não é o sujeito passivo. Se você não é contribuinte, nem é responsável, você não tem legitimidade para pleitear a repetição de indébito. Apesar do que acabamos de falar, eu quero chamar a atenção de vocês ao seguinte. Em se tratando de ICMS, não foi decidido aqui, não foi o caso comentado aqui, mas é um caso que eu comento no livro e eu só quero mostrar para você que a jurisprudência continua sendo a mesma, tá? Com relação ao ICMS, o comerciante, ele é que é o contribuinte do ICMS. Apesar de quem adquire a mercadoria, ele ser quem sofre o impacto econômico e financeiro do tributo, que você inclui no valor do preço o valor do ICMS que incide sobre aquela operação. Por isso o ICMS é um tributo indireto, em que o contribuinte de direito, que é quem tem que recolher, ele não sofre o encargo econômico financeiro, porque ele transmite esse encargo para o contribuinte de fato, que é o consumidor. O consumidor não é contribuinte de direito, nem é responsável, porque contribuinte e responsável são modalidades de sujeito passivo, que tem que pagar o tributo lá no banco.
Consumidor não tem que pagar no banco. Ele inclui no preço, mas quem lhe vende é quem tem que... quem faz parte da relação jurídico-tributária. Então, é por isso que a regra no Superior Tribunal de Justiça é semelhante à que estudamos agora. Que só quem discute a relação jurídico-tributária é o comerciante. E aí tem a aplicação daquela regra do artigo 66 do CTN, que só existem 2 casos em que o cara pode pedir restituição, tem que comprovar certas coisas que estão lá colocadas bem explicadinhas no livro, eu não vou voltar a explicar aqui. Eu só quero lembrar que há uma exceção que a STJ reconhece esse caso, que é fundamentalmente do ICMS sobre energia elétrica. Ele discutiu isso naqueles casos de demanda de potência, grandes indústrias e tal, que houve toda uma discussão sobre o ICMS incidir sobre demanda contratada ou demanda efetivamente utilizada, certo? Mas eu só quero que vocês saibam o seguinte, que o STJ disse, olha, nesse caso específico, como energia elétrica, a prestação do serviço é um serviço público, que foi delegado a particulares, e sujeito a forte regulação estatal. Então, o cara que é concessionária, a concessionária que é o comerciante da energia elétrica, não vai querer ela discutir se o ICMS foi maior ou menor, quando a restituição não vai ficar para ela, porque ela repassou o encargo para o consumidor. Então, nesse caso, como ela não vai querer discutir, o consumidor ficaria sem nenhuma possibilidade de obter restituição. Se o consumidor tiver que pagar maior o ICMS, claramente a maior, ele não tem como pedir restituição, não teria como pedir pela regra que estudamos, porque ele não é contribuinte de direito nem é responsável. Então, como ele não teria como pedir restituição, a única maneira seria pedir que a concessionária pedisse. Só que a concessionária não vai querer brigar com o poder público, porque o serviço dela é altamente regulado. Então, nesse caso, o coitado do consumidor poderia ficar sem ter como receber de volta o que pagou a mais. Aí, nesse caso, por ser um serviço altamente regulado, o STJ reconheceu ao consumidor, que não é parte da relação jurídico-tributária, a possibilidade de pedir restituição. Isso a gente comenta no livro, tá? É um pouquinho diferente daqui. Porque a regra continua sendo, e essa decisão mostra com absoluta clareza, que quem não é contribuinte de direito, tá? Que quem tem que pagar, nem é responsável, portanto, não é sujeito passivo, não tem legitimidade nem para discutir a relação jurídico-tributária, nem tampouco para pedir restituição. Com isso, a gente encerra essa revisão jurisprudencial. Lembrando que tem alguns detalhes de algumas decisões proferidas no finzinho do trimestre, no finzinho de junho, que a gente não tem ainda nem informativo publicado, mas eu vou explicar mais detalhadamente na nossa próxima revisão jurisprudencial. E o grande exemplo é aquela que eu comentei logo de cara, abrindo essa revisão, que foi a decisão referente à contribuição sindical ter deixado de ser tributo e que o Supremo entendeu que isso era legítimo. Então, muito obrigado por nos acompanhar. Continue assistindo, esses vídeos são muito importantes. Se você chegar na prova e viu alguma coisa desatualizada no livro e disse, isso aí me prejudicou, foi porque você não assistiu a revisão. Então, continue nos acompanhando. No próximo trimestre, a gente vai ter, no finzinho também, mais uma revisão jurisprudencial e, como eu prometi, se no meio do trimestre aparecer algo de muito especial, de grande relevância, que faça com que a revisão jurisprudencial tenha que ser feita, não dê para aguardar o final do trimestre, a gente vai fazê-la antecipadamente, sem prejuízo da revisão regular no final do próprio trimestre. Então, bons estudos para você, para atingir o seu objetivo de vida. Até a nossa próxima revisão. Tchau, tchau.